Olá pessoal, hoje eu irei ensinar a como utilizar o debug do Visual Studio. Para isso, nós utilizaremos o exercício feito na aula passada, o exercício que determina o maior e o menor número informado pelo usuário. Para utilizar o debug, pessoal, nós devemos primeiramente definir qual linha do nosso código-fonte eu quero fazer com que o programa pare e só execute a próxima linha após o meu comando. Para isso, você deve clicar nesta barra que fica ao lado da barrinha verde do seu código-fonte. Então, no caso, eu vou escolher logo de cara a primeira linha, onde eu declaro as variáveis. Então eu venho aqui e clico uma vez sobre essa minha barra lateral. Com isso, ele fez uma marcação. Nós chamamos essa marcação de breakpoint, ponto de parada. Então, quando o algoritmo for executar esta linha, ele irá parar e esperar o seu comando. Então vamos testar isso daqui. Clique em Start. Ele executou a aplicação. Na hora que chegou nessa linha, pessoal, ele parou e está aguardando o seu comando. Se eu for olhar o conteúdo das variáveis, como que eu posso fazer para olhar o conteúdo das variáveis? Uma das maneiras é colocar o mouse sobre as mesmas. Então, se eu colocar o mouse sobre as variáveis, ele irá mostrar o valor que está contido em cada uma. Nós também podemos olhar aqui embaixo, no painelzinho Locals, onde ele exibe o valor de cada variável que eu tenho no meu sistema. E também exibe o tipo de cada variável. Como que eu faço para continuar a execução do programa? Se eu clicar em Continue, ele irá continuar o programa e parará só quando achar um outro breakpoint ou finalizar o mesmo. Mas no caso, pessoal, eu quero executar linha a linha, passo a passo. Eu posso usar o comando step into. Ele irá executar o comando ou a função. Mais para frente, nas próximas aulas, vocês saberão que é uma função. Então, vou clicar no Step Into. Ele executou o primeiro comando, maior recebe 0. Passou para o segundo comando. Vou executar novamente. Passou para o terceiro comando. Como que eu sei em qual comando ele está parado? Ele pinta o fundo do comando ou da linha em amarelo. Então, olha lá, ele está parado exatamente em qual comando? No comando WriteLine, para exibir alguma coisa na tela. Se eu for ver a execução do nosso programa, olha a telinha do terminal. Por enquanto, não apareceu nada, a tela está em branco. No momento que eu mandar executar esse comando, vocês verão que ele acabou de escrever o que estava presente dentro do texto no WriteLine. Agora vamos executar o segundo comando. Desejo informar quantos números? E agora eu vou fazer a leitura. Automaticamente ele já chama a janela para você informar o valor. Então vou colocar o valor 5. Ou melhor, o valor 3. Ele foi para a próxima linha. Se eu olhar aqui, colocando o mouse sobre a variável TL, ele vai me informar que ela
está armazenando o valor 3, foi o que nós digitamos. Ou posso verificar aqui, por meio do locals, invalid, o valor 3. Vamos continuar a execução, exibir uma mensagem, vou solicitar que o usuário informe o número. Número 4, Enter. Já passou para o próximo comando, vou executar esse comando, este. Reparem que o valor das variáveis, maior, menor e i, foram alterados. Agora eu vou executar o for. Ele irá, primeiramente, fazer a atribuição no nosso contador, comparar se o valor do i for menor ou igual a TL, caso seja verdade, ele entrará no laço de repetição. Exibirá a mensagem, solicitará que o usuário digite o valor. Vamos digitar o valor. Vai para o if. Se você colocar o mouse sobre a expressão, ele mostrará o resultado da mesma. Então, se o número for menor que menor, ele está dizendo que é falso. Caso a condição seja falsa, ele não irá executar o bloco de comando do if. Como vocês viram, pulou para o próximo. Neste caso, número é maior que maior? É. O valor que está em número, que é o 5, é maior do que o valor que está na variável maior. Então, ele irá executar o laço de repetição. Perdão, ele irá executar o bloco de comando if. Executou, voltou para o for. Quando ele volta para o laço de repetição, pessoal, a primeira coisa que é feita é incrementar o contador. Então, o i vai deixar de ser 2 e passará a ser 3. Armazenar o valor 3. Feito isso, ele volta para testar a condição e ver se ele irá executar o que está contido dentro do laço de repetição. A condição é verdadeira, ele entrará dentro do laço, informar o outro valor, executará o if e voltará para o for, incrementando novamente o contador. Checará a condição nesse momento é falso, então ele sairá do laço de repetição. Mostrará o maior valor e o menor. E finalizará o programa. Obrigado, pessoal, e até a nossa próxima aula.